Boa noite a todos vocês, bem-vindos ao programa Papo de Gestor. Estou aqui hoje e o tema do nosso programa de hoje será: investir no meu desenvolvimento é obrigação da empresa? Será? Essa é a pergunta que a gente vai debater hoje aqui em nosso programa. Aqui é um canal onde nós discutimos as estratégias da sua jornada em vendas e como eu posso ajudar a acelerar a sua carreira na área de vendas. Meu nome é César Raposo, eu sou apaixonado por vendas e eu me dedico ao aprendizado de vendas e das técnicas de vendas e de gestão de vendas há mais de 20 anos. Eu percorri durante esse tempo 20 anos basicamente aí trabalhando em grandes multinacionais. E o aprendizado em multinacional é algo realmente fantástico. Atendimentos ou treinamentos dedicados, treinamentos com equipes globais, enfim. Por que eu resolvi trazer esse tema que é investir no meu desenvolvimento é obrigação da minha empresa? Nesse tempo de gestão, muito tempo eu tenho tratado, lidado com vários tipos de pessoas, vários tipos de profissionais. E esse é uma crença comum na cabeça das pessoas que trabalham, seja em grandes empresas, empresas menores, que a empresa realmente deve investir no desenvolvimento. E qual que é o grande problema disso? O pensamento, essa linha de pensamento, ela está errada? Não, ela não está errada. O grande ponto é, e se a empresa não investir, o que eu vou fazer? Aí que está o grande ponto. Se você adotar uma estratégia passiva e ficar esperando, provavelmente você vai acabar sendo engolido pelos seus companheiros de trabalho, você terá como resultado disso um não crescimento profissional, provavelmente você vai estagnar na carreira e vai sofrer bastante para poder atingir patamares maiores na sua progressão de carreira. Então, basicamente, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, um pouco sobre carreira e o que eu posso fazer para, de alguma forma, alavancar o meu crescimento, para que eu possa acelerar esse meu crescimento profissional, para que hoje eu saber mais ou menos em que nível que eu estou e até onde eu posso chegar. E tendo em vista aonde eu quero chegar, aonde eu desejo chegar, aonde eu acredito que seja um lugar justo para que eu esteja daqui a 2, 3, 5 anos, a gente poder olhar e pensar o que é que eu preciso fazer para poder chegar neste nível de atividade profissional. Então, o primeiro ponto que eu queria já iniciar essa discussão é com uma provocação. Você acredita realmente que a empresa deve investir no teu desenvolvimento? Então vamos explorar um pouco esse assunto. Particularmente, eu acredito que sim. Eu acredito que as empresas elas devem investir nos profissionais, elas devem investir nos colaboradores. Porém, a questão do investimento é algo que sempre vai ficar na mão do teu gestor, na mão do teu superior. Existem grandes empresas que têm grandes programas de treinamento, grandes programas de desenvolvimento e capacitação. Porém, existem outras que já não contam com uma infraestrutura tão grande, seja de treinamento, de RH ou até mesmo uma política de treinamento externa. E, diante de um cenário desse, você tem duas opções. Ou você espera que a empresa pense no teu desenvolvimento, ou você pode tomar o controle da situação e você pensar no teu desenvolvimento, você pensar o que você pode fazer, o que é que você tem controle no que diz respeito ao teu crescimento e ao teu desenvolvimento. E esse é um ponto muito interessante, porque em algumas experiências que eu já tive, fica aquela crença de que, não, o meu gestor ele tem que me dar um caminho. O meu gestor ou a minha empresa, ela tem que definir uma trilha de crescimento para mim aqui dentro da organização. E, na verdade, eu acredito que não é muito por aí. Eu acredito que o caminho ele vai de maneira... Se você toma o controle da situação, se você define os caminhos que você quer, ou melhor, se você define aonde você quer estar, fica muito mais fácil de você poder definir os caminhos que você precisa trilhar para poder chegar nesse lugar que você deseja e almeja. E eu tive uma experiência, inclusive, com uma pessoa que não era um colaborador meu, eu não tinha gestão direta com ele, e um bate-papo
de 30 minutos, a gente conversou um pouco. E o que eu achei bastante interessante foi essa questão. Ele me disse assim: não, mas o meu gestor ele tem que definir o meu caminho, ele tem que definir qual que é a cadeira que eu vou sentar. E eu provoquei ele no sentido filosófico de pensar, realmente você vai deixar a tua vida, você vai deixar a tua carreira na mão de um terceiro, na mão de um chefe, de um gestor, de alguém decidir por você o que, que posição que você vai seguir, que caminho que você vai seguir, se você vai ficar no país, se você vai ter uma promoção para um outro país. Isso não pode ser assim. O controle da situação ela tem que estar nas tuas mãos. E esse é o ponto que eu gostaria de começar essa provocação com vocês, de pensar realmente em tomar o controle da situação, pensar estrategicamente, entender aonde eu estou, aonde eu quero chegar e como que eu vou fazer para atingir esse objetivo. E esse é um ponto muito interessante, porque na minha trajetória, eu sempre tive comigo e sempre valorizei muito a questão do conhecimento, a questão do que eu estou aproveitando, o que eu estou aprendendo, o que esse ambiente corporativo organizacional ele está trazendo para o meu crescimento, que isso vai muito além de uma remuneração, isso vai muito além de um salário, isso vai muito além de coisas que o dinheiro pode comprar. Por quê? Uma vez que você está em um ambiente que te proporcione desenvolvimento intelectual, que você aprenda a lidar com pessoas, que você aprenda a lidar com objeções, que você aprenda a lidar com frustrações, essas são as melhores lições que você pode ter em um ambiente corporativo, ou um ambiente institucional, educacional, qualquer coisa que seja. Então, o grande ponto é eu lembro e eu digo bastante isso para as pessoas que trabalham comigo, principalmente para os mais novos. Não tenha o teu foco no momento em dinheiro. Não tenha o teu foco simplesmente na questão financeira, na questão de remuneração. Por quê? Principalmente nesse momento de início de carreira ou de jornada profissional, você tem que focar realmente aonde você está aprendendo, aonde você realmente está se desenvolvendo e se aquele ambiente ele é enriquecedor, se ele te proporciona boas experiências, aproveite, pegue essas experiências que isso depois ninguém tira de ti. Isso é algo que você vai carregar para a tua vida, isso é algo que vai estar contigo para sempre, é algo que te pertence, que ninguém jamais vai tirar de ti, aconteça o que acontecer. Então, eu lembro no começo da minha jornada, eu tive que tomar algumas decisões, tive que fazer algumas escolhas que foi contrassenso na época. Eu lembro que eu tive problema com a minha mãe no sentido de que ela não queria que eu fizesse uma determinada mudança na minha carreira profissional. Só que eu acabei enfrentando, vamos dizer assim, eu era um cara novo e eu precisava escolher. Eu tinha um emprego dentro de um banco, uma instituição que consolidada, com todo aquele conceito, aquela cultura de trabalhar em um grande banco. Minha mãe já vinha, né, com esse pensamento mais antigo de que você precisa estudar, se formar numa universidade, para aí depois você poder arrumar um grande emprego, estabilidade. Então, uma mudança naquele momento para minha mãe, que via um filho crescendo, né, de uma história difícil, com um emprego num grande banco, tomando a decisão de largar tudo aquilo para fazer um estágio de engenharia. E foi o que eu tive que fazer na vida, não teve jeito. E foi aí que as portas do mundo de vendas se abriu, e aí as oportunidades começaram a vir, e eu comecei a aproveitar tudo o que aparecia de oportunidade de aprendizado na minha frente. Se aparecesse uma apostila, eu pegava para ler. Se aparecesse uma oportunidade de fazer uma apresentação sobre eficiência energética na Universidade X, eu me candidatava para fazer. Aparecia um trabalho novo, que era um experimento, um piloto, eu pegava aquilo para fazer. Mas não tinha experiência, não tinha problema. Eu ia buscar referência, eu ia procurar pessoas e ia sempre buscando desenvolver e aprender. E isso foi trazendo para mim uma bagagem muito grande. Foi me trazendo diversos tipos de conhecimento que depois, em um momento posterior da minha vida, eu pude aproveitar para combinar essa série de conhecimentos e habilidades que eu fui aprendendo ao longo do tempo e usar isso hoje na minha atividade profissional, que é uma atividade de gestão. E isso, vou falar para vocês que
a experiência proporcionada, não tinha salário, não tinha investimento de empresa, não tinha qualquer coisa que pudesse fazer com que eu me dedicasse mais ou menos. A questão era, eu preciso aprender, eu preciso me desenvolver. Eu estou contando um pouco da minha história para que vocês entendam, né, o porquê que eu estou dizendo que é importante você investir em si próprio, independentemente da empresa tomar a decisão de te pagar um curso de pós-graduação, de te pagar um curso de inglês, um treinamento fora, qualquer que seja. O ponto é, eu tive muito claro para mim, desde muito cedo, eu tracei um objetivo na minha vida. Eu falei, eu quero fazer gestão de pessoas, eu quero ser gerente de vendas. E o que é que eu preciso fazer para virar um gerente de vendas? Simples assim. Peguei gerente de vendas multinacional, o que é exigido para uma posição dessa. Aí foi olhar questão, habilidade de fazer gestão de pessoas, habilidade técnica, experiência de vida, idioma. E aí eu fui montando o quebra-cabeça e fui falando, opa, tô aqui, não falo inglês, não tenho experiência com gestão, já trabalhei bastante aqui, já tenho uma experiência na área, mas não conheço. E agora? O que eu preciso fazer? Independentemente da empresa apoiar ou não apoiar, eu fui buscar os conhecimentos através de N formas. Eu fui buscar o desenvolvimento do idioma por mim mesmo, investimento do meu bolso. Eu paguei 11 anos de curso de inglês para conseguir iniciar uma comunicação, mas foram 11 anos investidos do meu bolso. Eu saí da faculdade e fui fazer um curso de especialização, uma pós-graduação com dinheiro que eu tirei do meu bolso. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a questão da decisão de se desenvolver, ela é tua. Ela não pode ser do teu chefe, ela não pode ser da tua empresa, ela não pode ser de ninguém. Isso é algo que você tem que ter muito claro para ti e você precisa saber que a tua trajetória dentro de uma organização, ela depende única e exclusivamente de você. Então, por isso, é importante você ter foco no que você precisa, foco no que você quer. E aí, uma vez que você tiver um sonho definido, você consegue ir atrás e ir buscar esses teus objetivos. Por que é importante você investir no conhecimento e na experiência? Por questões de progresso, por questões de, vamos dizer, realização pessoal, realização profissional, a questão do investimento, eu mesmo, né, a parte da questão do desenvolvimento de competência de idioma, o inglês, particularmente dizendo, era algo para mim que era uma conquista que era minha. Era algo, eu passei um trauma na minha vida na época que eu trabalhava na Ericsson, que eu participei de uma reunião inglesa, não falava nada, e depois daquele dia eu falei, eu preciso aprender esse negócio. E eu fui buscar o conhecimento por conta própria, enfim, depois de uma longa jornada, acabou sendo válida, né, todo esse esforço. E a questão ali, né, e se você não investir, o que vai acontecer? O grande ponto é, a partir do momento que você toma a decisão de não investir recurso próprio na tua carreira, no teu desenvolvimento, você corre um sério risco de estagnar na tua carreira. Você corre um sério risco de ficar para trás. Hoje o mercado está muito competitivo, ele está muito dinâmico e as oportunidades elas estão aí para todo mundo. E algo mágico aconteceu no mundo nesses últimos anos. Algo mágico que no meu tempo eu não tive essa oportunidade que principalmente a nova geração tem hoje. Eu também tenho a oportunidade, porque eu estou vivo, eu estou nesse mundo, assim como vocês, mas eu sou um cara de 1980, já não sou tão novo assim. E na minha época, não tinha acesso à informação da forma que nós temos hoje. Nós não tínhamos acesso a treinamentos, a desenvolvimento. Hoje, se você quiser desenvolver uma habilidade específica, basta você entrar no YouTube, você vai ter uma série de materiais ali, uma série de conteúdos que vão pelo menos te dar uma noção mínima de conhecimento de um determinado assunto. Por exemplo, eu tive um desafio na empresa há tempos atrás que eu precisava melhorar o meu processo de vendas. Eu tinha uma dificuldade muito grande de medir os processos de vendas, até que eu descobri uma ferramenta chamada Power BI. E trabalhando com essa ferramenta, eu cheguei à conclusão que aquela ferramenta ela tinha um poder.
de pegar as informações que estavam espalhadas por vários pontos, eu tinha vários bancos de dados, várias fontes de informação, porém eu tinha muita dificuldade de cruzar essas informações para que você tivesse um dado relevante. Uma informação daqui somada com uma informação dali, quando você consegue juntar, cruzar e encontrar padrão, isso é algo muito valioso, isso é algo muito poderoso. E aí eu descobri o Power BI. Eu falei, e agora? Como que eu vou aprender? E eu fui pesquisando na internet, fazendo aula, seguindo algumas pessoas ali, né? O pessoal, até esqueci o nome agora ali, tem o Laender, esqueci o nome da mocinha. E eu fui aprendendo por mim mesmo. Então, um dos grandes pontos que eu chamo a atenção e hoje é algo que as empresas cada vez mais estão procurando na hora de contratar um profissional é na capacidade desse profissional se autodesenvolver. A capacidade desse pessoal aprender com ele mesmo, por ele mesmo, buscando informação, ser uma espécie de autodidata. Hoje, você é capaz de buscar informação em tudo quanto é lugar. Basta você querer, basta você se planejar para que você possa fazer esse desenvolvimento profissional. E qual que é o melhor momento para você investir em você? O melhor momento é agora, é hoje, é aqui, é nesse bate-papo que a gente está fazendo. O investimento no teu conhecimento, ele tem que fazer parte da tua vida a todo momento. Eu sou um cara que eu sou apaixonado por conhecimento, eu sou apaixonado por descobertas, por inovação, por tudo que eu possa fazer de uma forma que possa ter um resultado melhor. Eu sou um cara que eu sou muito fissurado por produtividade e um cara que sempre procura fazer hoje algo que seja melhor do que ontem. O amanhã, na minha cabeça, vai ser a minha melhor versão de mim mesmo naquele dia, naquele momento. Ou seja, o princípio de Kaizen, Raul Candeloro da Venda Mais é um cara que fala bastante isso. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Então, esse é um princípio de melhoria contínua que a gente também tem que buscar na nossa carreira, no nosso aprendizado. Então, hoje a informação ela está aí, ela está disponível para ti. E fica o grande desafio: como você vai fazer para aprender sozinho, aprendendo a se virar, buscando conhecimento, buscando mentores e buscando pessoas que possam te ajudar no esclarecimento, no teu crescimento profissional. O grande ponto hoje em dia também para pensar é: você tem muito conhecimento, muita informação disponível hoje na internet, nos canais aí de comunicação. Agora, bons mentores, pessoas que realmente podem sentar contigo, entender os detalhes, entender o teu estado atual, os teus gaps, aonde você precisa melhorar, como fazer e desenvolver esse processo de melhoria, que é o grande segredo. Então, hoje a oportunidade de encontrar bons mentores e ter acesso a esses mentores também é algo que não tem precedência. Era muito mais difícil em tempos atrás você encontrar grandes mentores. Enfim, hoje, se eu quiser fazer um treinamento com um americano, ou com um indiano, ou com um finlandês, que quer que seja, eu consigo fazer, da mesma forma que eu estou conversando com vocês aqui agora, ao vivo, pode ser via broadcast, ou o que quer que seja a ferramenta, mas eu consigo acessar qualquer pessoa em qualquer canto do mundo. Isso é poder, isso é algo que tem que ser valorizado. E se bem usado, se você descobrir os caminhos e quem são os mentores daqueles assuntos específicos que pode te ajudar a atingir um novo patamar na tua carreira, na tua profissão, esse cara vai fazer a diferença na tua vida. E é um ponto que eu os convido a pensar bastante sobre o assunto. Vamos aqui, o outro ponto. De quanto em quanto tempo eu devo investir no meu desenvolvimento? É aquilo que eu estava falando agora há pouco. Qual é a melhor hora? De quanto tempo? Todo dia, é toda hora. É uma enxurrada de informação que chega para ti. Então, um profissional hoje em dia, para se destacar, para ter progresso na carreira, o que esse cara precisa ter? Hoje, um grande ponto, uma das grandes habilidades, como eu falei anteriormente, é
capacidade de aprender sozinho. Segundo ponto, gestão de tempo, priorização, qualificação de informação, o que tem que ser feito, em que hora, em que momento. Isso é extremamente importante, porque senão você fica perdido em atividades que não agregam valor e deixa de fazer aquelas atividades que são realmente importantes e que vai trazer um desenvolvimento profissional, um crescimento profissional para ti. Então, ou seja, todo dia, toda hora é hora para você aprender. E o mais interessante de tudo é que você pode aprender com todo mundo. Esse fim de semana eu tive uma lição que me marcou bastante. As crianças aqui, meus filhos e os amigos dele aqui no condomínio, eles começaram a brincar de vendas, que falaram que querem aprender a vender, começaram a fazer umas pulseirinhas e começaram a vender. E se vocês me seguem aqui no canal do Instagram, principalmente, eu fiz algumas postagens nesse fim de semana sobre a atividade, né, que eles fizeram aqui no fim de semana. E eles conseguiram vender lá, acho que venderam R$ 50, R$ 60, alguma coisa assim, que para eles foi um sucesso. E quanto eu aprendi com esse exercício com as crianças no fim de semana. Ou seja, eu tenho 40 anos hoje e aprendi muito nesse fim de semana com meia dúzia de crianças que tinha ali 12 anos no máximo, né? Meu filho tem 10, daí tem outro menino ali que tem 12, e quanto que essas crianças me ensinaram nesse fim de semana. Foi uma dinâmica muito legal, porque é engraçado, porque deu para perceber nitidamente o comportamento humano, como o ser humano se comporta desde criança. Porque ao primeiro sinal de problema, eles chegaram para mim e falaram: pai, tá muito caro, o pessoal tá falando que tá muito caro, eu preciso abaixar o preço. Aí eu, foi muito interessante, porque a vida de vendas é essa, né? É você tentar lutar para preservar suas margens, preservar teu preço, agregar valor. E até crianças de 10 anos, a primeira objeção que aparece, a primeira coisa que o cara quer fazer é cortar o preço, é baixar o preço. Então foi realmente muito interessante. Então, assim, o aprender é com todo mundo. O aprender é com a tua mãe, é com o teu irmão, é com o teu filho, é na rua, enfim. O aprendizado ele está em todo lugar. Basta a gente enxergar a oportunidade de desenvolvimento. E o ponto é, né? Como me desenvolver se a empresa decide não investir em mim? Se você acredita que a tua empresa não está te valorizando adequadamente, se você acredita que a empresa poderia fazer muito mais por ti, que a empresa deveria pagar uma pós-graduação, que a empresa deveria pagar uma viagem, um intercâmbio, sei lá eu, o que que você pode imaginar, a provocação é: e se não pagar? E se não valorizar? O que é que você tem controle? O que é que você pode fazer? O que é que você realmente acredita e entende que deve ser feito? E vai atrás disso. Vai buscar o que é teu, vai buscar o que te espera. E uma coisa interessante, aonde buscar conhecimento? É procurar bons mentores, né? Sendo até um pouco repetitivo, mas só para reforçar. Hoje você tem acesso a esses grandes mentores. Ele pode estar no Brasil, ele pode estar em São Paulo, ele pode estar no Rio de Janeiro, em Brasília, em Florianópolis, pode estar em qualquer lugar, pode estar no mundo. E você tem acesso. Busque as referências que possam trabalhar o teu conhecimento. E o grande ponto é, quando você aprende a gerenciar a tua carreira, quando você aprende e entende que você é o dono da situação, o controle está nas tuas mãos, e você começa a estudar, começa a aprender, começa a entender como que funciona o processo de conhecimento, autodesenvolvimento, e começa a aplicar isso na tua rotina, todo dia. Foco, disciplina, constância. Todo dia aprende um pouco. Tem um roteiro. Opa, estou aqui hoje no degrau 0, preciso chegar aqui no degrau 5. Como que eu faço para subir o primeiro degrau, o segundo degrau, o terceiro degrau, o quarto degrau? Quando você entende esse princípio e começa a aplicar isso na sua vida, com foco, disciplina e constância, uma mágica acontece. Por quê? Porque os resultados começam a aparecer. O teu resultado, a tua performance em vendas muda. Os teus resultados, o teu atendimento com o cliente, o teu vínculo emocional com o cliente, o fechamento de pedido, tudo começa a ter uma transformação. Por quê? Porque você passou a estudar, a se desenvolver, a se autoconhecer, para depois também poder
a ajudar um cliente, a ajudar uma pessoa do teu trabalho, quem quer que seja. E isso acaba gerando alguns efeitos colaterais. E quais são esses efeitos colaterais? A partir do momento que você começa a dominar o teu nível de atuação de trabalho, você começa a entender quais são os passos que são exigidos para um próximo nível, para um próximo estágio, eh, e você tem uma programação, uma rotina, um foco e a disciplina de ir fazendo passo a passo a cada momento, as pessoas ao teu redor começam a perceber. As pessoas que vivem contigo, as pessoas que trabalham contigo, elas percebem o teu progresso, eles percebem a tua evolução e, consequentemente, eles passam a te olhar como uma referência de alguém que faz, como uma referência de alguém que sabe vencer, que tem uma mente próspera, uma mente proativa, e isso acaba trabalhando a tua marca pessoal para que em um segundo momento você possa conseguir uma promoção, para que você possa receber um convite de uma outra empresa. O mercado ele é dinâmico, as pessoas trabalham contigo hoje, as pessoas também mudam de empresas, mudam de organizações, mudam de país e elas se lembram daquelas pessoas que estão lá no dia a dia, daquelas pessoas que fazem as coisas acontecer, daquelas pessoas que seguram o piano verdadeiramente, aquelas pessoas que realmente têm a intenção de fazer um mundo melhor, de fazer uma empresa melhor, de fazer uma versão de si melhor. E um ponto extremamente importante é o quanto eu consigo colaborar em um ambiente para que haja cooperação no trabalho, para que as pessoas possam ter harmonia. Qual que é a minha habilidade pessoal para interagir em um ambiente competitivo e cada vez mais colaborativo? Porque a grande arte é como ajudar um colega que eventualmente pode virar o meu chefe. E quando eu tenho foco na questão de ajudar o próximo, quando eu tenho foco na questão de ajudar outra pessoa a crescer, algo mágico também acontece, porque começa a se tornar um círculo virtuoso. E isso também é muito poderoso, isso faz muita diferença na tua carreira, na tua vida, enfim. É algo que pode te fazer uma pessoa diferente. Então, pense nisso, pense na questão do controle da situação. O que você pode fazer para o teu desenvolvimento? O que você pode fazer na gestão da tua carreira? E em vendas é algo muito interessante, porque é um segmento muito dinâmico, é um segmento... Eu amo trabalhar em vendas porque meu dia, cada dia é um dia. Não existe dia igual. Existem algumas rotinas, porém a dinâmica ela é muito constante. Isso me dá prazer. Isso é, para mim, algo bem excitante. Eu sou um cara que sanguíneo, né, como diz minha esposa. Eu gosto de emoção, eu gosto de aventura. Fechamento de mês, para mim é uma loucura. Eu gosto dessa dinâmica. E sabendo aproveitar, sabendo investir no teu conhecimento, nas ferramentas de produtividade, nas ferramentas que podem te ajudar na gestão de pipeline, na organização de tempo, em vendas é um excelente caminho para que você fique milionário, para que você abra portas e tenha o mundo inteiro às tuas mãos. Isso é algo muito interessante. E o grande ponto aqui de vendas é que, se você é vendedor, se você é um vendedor comissionado, melhor ainda, porque aí o teu potencial de ganho ele ainda é escalável de acordo com o teu esforço, com o teu resultado. Se você é gestor de vendas, você também tem a possibilidade de fazer melhor, de cuidar do teu time de uma forma melhor para que o resultado do time seja bom e você também consiga atingir teus objetivos, ganhar teu bônus, enfim, o que quer que seja. O grande ponto é, fazendo o trabalho bem feito, fazendo o trabalho disciplinado, cada coisa no seu tempo, você com certeza consegue ter muito sucesso em vendas. E eu tenho visto pessoas performarem de forma extraordinária, depois que conseguiram entender o quanto que a disciplina e a organização ela pode influenciar no dia a dia. E quando essa pessoa tem a habilidade pessoal de entender que a partir do momento que eu começo a entender o ser humano, que eu começo a trabalhar para estabelecer conexão humana com as pessoas, associada a todos os dados, a toda a analítica, a todo o poder que você tem de informação na tua mão, em vendas
é o melhor caminho para que você fique milionário, que você construa a tua vida. Então, realmente é algo, é uma área que vale muito a pena, é uma área que, bom, eu sou suspeito em falar, eu sou um cara que vivo vendas, respiro vendas. Boa noite, Júlio Massa, tô vendo que você entrou aqui, o Júlio Massa é um dos maiores eh, gerentes de vendas que eu já vi trabalhar. É o melhor cara, já falei isso aqui para muitos de vocês, é o melhor cara que eu já trabalhei em vendas e é um parceiro de longa data aí. Mas é isso, pessoal. É isso que eu queria dividir com vocês hoje aqui em relação ao progresso de carreira. Não deixe a tua carreira na mão de ninguém que não seja você. Você tem o controle da tua carreira. Você tem o controle do que você vai estudar, do que você vai desenvolver, aonde você está e aonde você quer chegar. O importante é você entender aonde está e aonde quer estar, aonde deseja estar. E aí você consegue realmente traçar os caminhos para que você possa atingir resultados extraordinários. Vamos ver o meu amigo Laércio aqui está perguntando aqui, ó, sou movido a objetivos e faço boas prospecções por telefone, mas tenho muita dificuldade em realizar visitas por conta de ansiedade e medo. Com tua experiência, o que me diria? É uma boa pergunta, né? Deixa eu tomar uma água. E aqui já é uma técnica. Nesse momento que eu estou tomando água, minha cabeça já está pensando na resposta, do que eu posso, como que eu posso te ajudar. A questão ali, né, a parte da ansiedade e do medo, precisa entender, né, bem o que é que está passando, né, quais são as origens ali da ansiedade e quais as possíveis origens do medo. O grande ponto é, a ansiedade ela pode ter várias causas, né? Pode ser algum trauma ou pode ser despreparo, pode ser um ambiente novo. Não sei quanto tempo, Lars, que você tem tido isso, ou se é algo constante, se você é novo na área de vendas ou não é novo na área de vendas, mas tem uma coisa que ajuda bastante, que é o quê? É a questão da preparação prévia, do planejamento, de tentar entender e se preparar para aquele ambiente que vai acontecer, por exemplo, em uma visita. O grande ponto é você tentar, de alguma forma, se organizar para que naquela visita você já tenha um script, um roteiro, para que você possa seguir e saber mais ou menos o que é que você, qual que é a tua meta, qual que é o teu objetivo lá. Eu estou aqui para quê? Então, eu preciso chegar, eu preciso falar com tal pessoa, eu preciso desse tipo de informação e eu preciso pegar um compromisso dessa pessoa para uma próxima interação com ele. E aí isso é algo que pode baixar um pouco da tua pressão, né? Por exemplo, eu estou fazendo essa live aqui com vocês hoje, eu tenho aqui em mãos um roteiro com todos os pontos que eu preciso abordar aqui nessa live. Eu também, toda vez antes aqui de apertar o botão do ao vivo, eu fico um pouco ansioso, é natural um pouco de ansiedade. A questão de medo, hoje eu não tenho mais, mas o grande ponto é tentar identificar qual é o real gatilho, Lars, que pode estar acontecendo. Eu, por exemplo, te fazer um depoimento de algo que aconteceu comigo recentemente, né? Já não é tão recente assim, mas é algo que aconteceu. Eu tive um trauma muito grande. Eu sou pai de 2 filhos e a minha esposa estava grávida do terceiro filho e a minha esposa sofreu um aborto espontâneo e foi assim foi o pior dia da minha vida. Foi o pior dia da minha vida, Lércio, sem sombra de dúvida. O que aconteceu nesse dia? Minha esposa já estava sentindo dor, contração. Eu moro em Sorocaba hoje em dia, aqui a saúde não é referência. Acabei levando ela num hospital lá em Alphaville. Voltando do hospital, a minha esposa entrou em trabalho de parto no meio da estrada, na Castelo Branco, tudo parado. A criança quase nasceu dentro do carro. Ainda consegui chegar no hospital em Sorocaba. A criança nasceu, mas não nasceu muito bem. Ou melhor, nasceu morta, né? E isso me trouxe consequências emocionais bem complicadas, né? Na mesma semana, isso aconteceu na sexta-feira, eu passei um fim de semana terrível.
E quando foi na quarta-feira, eu tive uma reunião na empresa e eu tinha que fazer uma apresentação para um grupo de gestores e diretores da empresa. E eu tive uma crise de pânico no meio do palco. Peguei o microfone, comecei a fazer a apresentação, o meu coração começou a bater forte, eu sentia aqui, o coração bater aqui na garganta, negócio loucura. Eu não conseguia controlar. E aquilo foi me dando uma ansiedade, um calor, um desespero, até que eu travei. Até que eu travei, e aí o meu diretor na época ele sabia do que tinha acontecido. Aí ele interviu, me trouxe um pouco de água, aí o outro entrou, pegou o microfone, começou a falar alguma coisa, parecia o peão quando tá montando em rodeio, que ele cai do touro, e aí entra os palhaços com as bandeiras lá, sabe, para distrair o boi e tal. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. E aí o que eu fiz, Oles, que fez muita diferença para mim nesse dia? Eu assumi o problema. Eu assumi o problema e eu dividi com todo o pessoal. Devia ter um público lá, sei lá, umas 30 pessoas, 40 pessoas. E olha que legal. Hoje eu já refleti muito, né, em relação a isso. Olha que legal o que aconteceu comigo. É, a partir do momento que eu assumi que eu estava nervoso, que aquilo era um problema para mim, que aquilo estava sendo uma barreira, estava sendo difícil, a pressão ela abaixou. E parece que eu tirei de mim aquela responsabilidade de ter que ser bom, de ter que fazer uma apresentação à altura, porque o que que o diretor vai pensar de mim, o que que o outro cara vai pensar de mim. Na hora que eu entreguei o problema, eu falei: eu estou com problema, me ajudem. Foi meio que um pedido de socorro. E sabe o que é interessante, Olar? Sabe o que eu estava falando nesse dia? Eu estava falando sobre a rotina do meu departamento de vendas. Ou seja, coisa que eu faço todo dia, tá falando de processo, dos processos que eu mesmo que desenhei junto com o meu time lá. Então era coisa que eu dominava, não era nada novo, e mesmo assim eu tive a crise de pânico. Beleza, dito isso, fiz a apresentação, rolou, beleza, acabou. Aí, não sei se foi uma semana depois, na mesma semana eu já tive reunião com o cliente. Aí eu passei a sofrer efeito colateral. Toda reunião que eu sentava, podia ser reunião interna, poderia ser reunião junto com o cliente. Começava a me dar desespero, meu coração começava a disparar, começava a bater aqui no pescoço de novo. Eu falei, cacete, eu nunca tive isso na minha vida, e agora? Vou ter que conviver com isso? Não dá. E aí o que eu fiz? Aí eu fui procurar terapia. Fui procurar terapia para poder trabalhar. E aí na terapia eu fiz vários exercícios. A minha psicóloga é top de linha, Tatiana, que atende na linha de terapia cognitiva em São Paulo. Ela fez um trabalho comigo, eu já faço, né, terapia há muito tempo e até hoje eu faço, né? Sempre que eu sinto que tem algum problema, né, quando eu sinto que eu tô ficando muito sincero, eu volto para terapia, porque eu começo a perceber que tenho algum desajuste emocional que eu preciso trabalhar. E através da terapia, Lars, que eu realmente encontrei o ponto de equilíbrio, de começar a perceber quando está me dando crise e como eu trabalho a respiração, que exercício que eu posso fazer, que desafio que eu posso fazer dos pensamentos, por que que eu estou pensando isso, por que o meu coração está começando a disparar, começar a identificar os pensamentos que dão gatilho emocional e aí eu consigo, vamos dizer que ser o meu próprio terapeuta. Começo a questionar as evidências daquele pensamento, se realmente faz sentido aquele pensamento daquela forma, daquele jeito, enfim. E aí, através dos exercícios, eu fui melhorando, né? Então, talvez aí um ponto seja, não sei o nível, né, que isso te incomoda e te atrapalha, mas eventualmente pode ser caso sim que de procurar alguma ajuda especializada. Mas enfim, existem algumas técnicas que realmente podem te deixar um pouco mais confortável. Depois a gente pode até conversar um pouco mais, viu, Lar? Se você entender que de alguma forma eu posso te ajudar, a gente pode se falar e me manda mensagem aí que a gente vai conversando, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Falamos um pouco hoje, então, só relembrando aqui, no Papo de Gestor de hoje, que o tema do episódio foi investir no meu desenvolvimento é obrigação da empresa? Será?
o que a gente tratou hoje aqui? Hoje nós tratamos, né, dos tópicos por que que eu devo investir no meu desenvolvimento, é, por que é importante focar na questão do desenvolvimento profissional e nos objetivos que eu tenho de carreira. E se você não investir em você mesmo, o que é que pode te acontecer? Qual o melhor momento para você investir em você mesmo? De quanto em quanto tempo você deve parar para fazer uma revisão e chegar ao entendimento se é hora de investir um pouco mais? E quais os efeitos colaterais de investir pesado aí no teu conhecimento? E aí, só para fechar, fazendo uma analogia de pessoas que fazem isso muito bem, né? Vê, por exemplo, atletas de alta performance. Eu sempre gosto de mencionar atletas de alta performance, por quê? Porque esses caras são exemplo, né? Veja a biografia de Michael Jordan. O que esse cara fazia? Todo mundo treinava exaustivamente, treino pesado, profissional de basquete. O pessoal ia para casa, o que o Jordan ficava fazendo? Ficava lá arremessando bola sozinho, ficava treinando fundamento, ficava treinando arremesso de 3 pontos. E isso fez ele o maior jogador de basquete de todos os tempos. Ayrton Senna, outro exemplo. O cara ficava treinando, desenvolveu equipamentos específicos para treinar musculatura de pescoço, enfim, é um cara que era focado em resultado, sempre fazendo melhor, virou aí a lenda no automobilismo. Pega o Cristiano Ronaldo hoje no futebol também, a disciplina que esse cara tem, treinamento, saúde, alimentação. O próprio Rogério Ceni, por que virou o maior goleador de todos os tempos? Todo mundo ia embora, ficava dentro do campo batendo falta. Todo mundo ia descansar, ele estava lá batendo falta. E aí o resultado vem, não tem jeito. Você treina, disciplina, todo dia o resultado vem, não tem jeito. O resultado positivo perseguem as pessoas que têm persistência, foco e disciplina. Então é isso aí, pessoal. Obrigado e fiquem em paz e um bom dia de trabalho para todos vocês amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.